Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível usar um dos novos recursos do Blender 2.70, que é a renderização de volumetria com o Blender Cycles. Mas o que faz exatamente a renderização de volumetria é isso que você está vendo aqui na minha tela, na minha janela 3D View do Blender, nesse preview de renderização aqui no Blender Cycles. Nós temos uma fonte de luz volumétrica que está emitindo raios de luz e nós temos determinadas superfícies aqui que estão bloqueando a passagem dessa luz para que nós tenhamos aqui, além da representação dos raios de luz, esse efeito de neblina, nós temos também aqui as sombras volumétricas. Por quê? Porque a luz está sendo bloqueada de passar aqui exatamente por esses objetos que estão com uma configuração um pouquinho diferente no Blender Cycles. Antes de começar a explicar como é que você vai conseguir fazer esse mesmo efeito aqui no Blender Cycles, agora que você já sabe o que é, pelo menos você já está vendo isso acontecer, eu já peço que, se você gostar desse tutorial, se você achar ele útil, que você dê um joinha, que você curta ele, que você coloque aí um gostei, curtida do Facebook, aqui no YouTube é gostei. Então eu peço que você marque aí um gostei e caso você goste mesmo, caso você se interesse por receber ou por saber mais sobre o Blender, assine o canal caso você não seja ainda assinante. Por quê? Porque assim você vai sempre receber avisos sobre os novos tutoriais que eu periodicamente estou publicando aqui no meu canal. Então, vamos começar. O que é necessário para que você consiga fazer esse efeito aqui no Blender Cycles? Eu vou sair aqui da renderização, chega a dar uma pena porque ele estava renderizando já faz um tempinho. Então, você precisa aqui da seguinte configuração para conseguir gerar esse efeito aqui no Blender Cycles. Então, caso você não saiba usar o Blender Cycles ainda, eu recomendo também, ou melhor, eu recomendo... A minha primeira recomendação, caso você não saiba mexer no Blender Cycles, é que você visite o ead.alanbrito.com, porque lá você vai encontrar cursos específicos sobre o uso do Blender Cycles. Você vai aprender, por exemplo, a fazer configurações aqui dos nodes, você vai aprender a configurar o ambiente em diversos aspectos, a usar materiais avançados com o Blender Cycles. Tem vários cursos lá específicos sobre como é que você pode, mostrando para você como é que você pode usar o Blender Cycles. Então, como é que nós podemos fazer aqui para configurar essa cena para que ela tenha uma renderização volumétrica, para que ela tenha uma iluminação volumétrica? Primeira coisa que você tem que fazer, caso você queira usar esse recurso, você tem que criar um volume, ou melhor, um objeto. Esse daqui é um cubo, se eu visualizar ele aqui no modo sombreado, você vai perceber que ele é realmente um cubo. E esse cubo, ele vai demarcar a área onde o volume vai acontecer. Você vai perceber aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. Você vai perceber que a minha fonte de luz está hermeticamente dentro da área desse cubo. E esse cubo em particular, ele precisa de alguma configuração especial? Sim, ele precisa receber um material. Eu tenho aqui a configuração do material dele. E esse material, ele precisa de um node aqui do tipo Volume Scatter. Esse node, ele está aqui na lista dos shaders, ele está aqui com Volume Scatter. E o Volume Scatter precisa estar conectado ao Material Output, claro, na área no input do volume. Ou seja, quando você adicionar ele aqui, você vai adicionar, vai fazer a ligação aqui do volume com o volume no Material Output. Se nós fôssemos fazer o material do zero, eu vou fazer o material do zero aqui. Quando você cria um material no Blender Cycles, eu apaguei aquele material e criei outro. Ele vai vir aqui inicialmente com o shader do tipo Diffuse. Eu vou apagar esse shader Diffuse. E com Shift A eu vou adicionar aqui o Volume Scatter e vou ligar ele lá no volume. Então nós vamos ter essa configuração aqui do volume para esse cubo, que vai determinar a área onde a volumetria vai acontecer. Em relação à iluminação, nada de especial. A única coisa que eu fiz aqui foi aumentar de maneira significativa o strength da minha fonte de luz, que nesse caso aqui é uma spot. Você pode perceber, tem o cone de luz aqui. No meu material que vai bloquear a luz, você vai colocar um node aqui do tipo Volume Absorption. Então, só para
mostrar, quando você criar o material desse objeto, ele vai vir assim. Você vai simplesmente adicionar aqui um shader, Volume Absorption, e vai ligar lá no volume. Eu fiz a mesma coisa para o meu plano, para esse plano aqui. E o mais importante de tudo, você precisa se certificar de que no seu World, então eu vou ligar aqui esse botãozinho para visualizar o campo World aqui, a textura ou o material do World, você tem que colocar um Volume Scatter no World também. Você vai colocar um Volume Scatter conectado aqui no World Output, aqui no campo Volume. Então, necessariamente, se você colocar aqui esse Volume Scatter no World, você não precisa, em teoria, nem desse cubo, porque ele vai estar posicionado, ele vai ser usado de maneira geral no ambiente. Se eu pedir para renderizar agora, repare que nós não vamos visualizar basicamente nada, porque o nosso cubo vai ter aqui essa forma. Vamos ligar aqui o Volume Scatter. Quando eu ligar o Volume Scatter no World, vai ficar tudo preto dessa forma, mas você não precisa entrar em pânico. Nós podemos aqui selecionar o nosso material lá do World. E eu vou reduzir a minha densidade, tanto desse material aqui, então eu reduzi a densidade aqui do material lá no World e eu também vou reduzir aqui a densidade do cubo. No 0.05. E agora, se eu tentar renderizar, agora sim nós estamos visualizando a nossa iluminação. E o que vai acontecer, como você pode perceber aqui, é que a luz, ou melhor, os objetos estão bloqueando esse ponto de luz. Tanto o plano, você pode ver que tem um bloqueio aqui, a luz ela é interrompida nesse ponto. E o nosso objeto que está ali também, ele está interrompendo, ele está bloqueando a luz. Então nós temos uma sombra volumétrica ali. Muito bacana, muito interessante o efeito aqui no Blender. Nesse caso, vamos só girar um pouquinho aqui. Alguns aspectos importantes que você deve levar em consideração quando você quiser reproduzir esse efeito. Então, enquanto ele renderiza, eu só vou explicando. Primeiro, ainda não existe suporte para renderização por GPU nessa renderização volumétrica, ou seja, vai ser muito devagar. Por quê? Porque você inevitavelmente vai ter que usar a sua CPU para renderizar isso. Ou seja, vai ser lento. Uma outra coisa importante que você deve levar em consideração é que você não tem como criar alguns efeitos atmosféricos em relação a esse tipo de renderização volumétrica, como por exemplo, você não tem como renderizar fumaça ou outros tipos de efeitos baseados em física. Isso está previsto para o Blender 2.71. E você deve ter em mente também que esse é um recurso aqui do Blender, pelo menos, que está em desenvolvimento ainda, ou seja, pode ser que aconteçam pequenos problemas ao longo do seu uso, na sua manipulação, então você deve usar sempre com muito cuidado, mas aparentemente, pelo menos, está muito estável. Eu não tive nenhum problema nos testes que eu fiz até agora. Então, só para mostrar o resultado final, eu coloquei 500 samples aqui para ver até quando nós vamos chegar em relação à qualidade com essa cena. Eu vou dar um pause aqui na gravação e vou retornar quando essa renderização estiver concluída, para que você possa ver o resultado final dessa cena com 500 samples.
E nós estamos aqui agora com os 500 samples dessa renderização, que claramente não foram suficientes para tirar todo o granulado aqui dessa cena. Mas já fica muito claro, pelo menos já fica muito bem visível aqui essa disposição das sombras, da luz volumétrica dentro do volume do nosso objeto aqui do cubo, que está delimitando a área de maneira muito parecida com o que acontece nas simulações baseadas em física, onde nós temos que ter, por exemplo, um objeto que será o container, que será a área que vai delimitar aonde a física vai acontecer. Então, esse é o recurso da luz volumétrica, ou pelo menos dos volumes, da renderização de volumes usando o Blender Cycles. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como funciona esse recurso. Caso queira aprender mais sobre o Blender Cycles, novamente, eu recomendo que você faça uma visita ao ead.alanbrito.com. Lá você vai encontrar vários cursos sobre não só o Blender, em vários tópicos diferentes, mas você vai encontrar também cursos específicos sobre o Blender Cycles. E também, se você gostou desse tutorial, se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, dê um joinha, coloque nos seus favoritos. E caso você queira receber atualizações, caso você queira ser avisado sobre novos tutoriais, assine o canal, porque assim você sempre será avisado sobre novos tutoriais, independente se for do Blender, se for de qualquer outro software que eu publico aqui no canal periodicamente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.